1 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz a palavra de Deus: aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Se você fez a leitura bíblica de hoje, do fundo do meu coração eu espero que você tenha feito. Você viu que para Salomão assumir o reinado que iria receber das mãos do seu pai, o rei Davi, o maior rei da história de Israel, você vai ver que foi preciso Davi no seu leito. Você vai ver que foi preciso Davi à beira da morte, buscar forças de onde alguém que está para morrer muitas vezes pensa que não tem, e dá ainda instruções, pois um dos filhos de Davi, Adonias, simplesmente resolveu tomar o reinado. E chamou algumas pessoas importantes do reinado de Davi, matou uns bois, fez uma reunião e começaram a festejar o reinado. Até que Natã, o profeta Natã, alguém importantíssimo na vida de Davi, alguém que espiritualmente esteve instruindo Davi durante parte da sua vida, procura Batseba e fala o que estava acontecendo, e ali Natã instrui Batseba a ir à presença de Davi e falar o que estava acontecendo. E Batseba, entrando no leito, no quarto do seu senhor, o seu rei, que também era seu esposo, seu marido, fala o que estava acontecendo, e Davi dá as ordens para que de fato colocassem Salomão, porque era Salomão que foi dado por Deus para ser rei de Israel. Preste atenção aqui, meu irmão. Eu sei que as crianças se movimentam, falam, conversam, mas preste atenção. Nós estamos falando de um jovem de 20 anos, Salomão, que iria receber um reino muito importante, respeitado, um reino formado pelas 12 tribos de Israel, numeroso, a população era muito numerosa, e esse jovem é chamado à presença do seu pai, o rei Davi, para receber últimas instruções de Davi e suas primeiras instruções, como aquele que teria agora a responsabilidade de levar aquele reino à frente. Eu e você nos encaixamos não na história do reinado israelita, mas eu e você nos encaixamos na história do reinado dos céus, do reino dos céus. Porque de geração em geração o reino dos céus deve ser levado à frente. De geração a geração, cada nova geração que entra tem a responsabilidade de mostrar ao povo, aos demais, o reino dos céus. E fazer com que o reino dos céus seja levado a outras gerações. E agora um pai, um rei, estava colocando sobre os ombros do seu filho, um filho jovem de 20 anos, mais ou menos 20 anos de idade, conduzir aquele reino. E aquele reino havia sido fundamentado com grande esforço, como o reino dos céus também tem sido fundamentado com grande esforço por gerações e gerações. O reino do céu está lá, intocado. Nós somos como que os súditos, e precisamos nos esforçar para um dia estarmos lá naquele reino. E devemos deixar para outras gerações a visão de reino também, que outros queiram também chegar naquele reino. E aqui Davi vai dar uma instrução clara ao seu filho. É fácil de se entender. Quando Davi diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Davi não estava falando apenas da masculinidade de Salomão,
Davi estava falando como Salomão deveria se portar, como Salomão deveria se comportar, como Salomão deveria andar, não mais como um menino, como um pré-adolescente, como um adolescente, ou até mesmo como um jovem, mas como um homem. E nós, servos de Deus, somos chamados a não andarmos mais como meninos, mas andarmos como pessoas amadurecidas, andarmos como pessoas maturadas na fé, andarmos como pessoas de caráter cristão ilibado, andarmos como pessoas que vão agir e vão trabalhar e vão andar no seu cotidiano como pessoas sensatas, esclarecidas do reino que nós temos a responsabilidade de conduzirmos e levarmos à frente. E esse é o tema dessa mensagem: levando o reino à frente. E se você pensa que essa responsabilidade cai apenas sobre os ombros do pastor, da pastora, da equipe, como você tem aprendido nesse lugar, você está enganado, você está enganada. Porque todo aquele que um dia professa a fé no nome do nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, passa a ter essa responsabilidade. Independente de não fazer nada ministerialmente falando, passa a ter a responsabilidade de levar o reino à frente. Então precisamos nos esforçar. Diga para quem está do seu lado: precisamos nos esforçar e precisamos agir como adultos, como homens e mulheres de Deus. E eu sei que no recinto temos crianças, pré-adolescentes e adolescentes, mas no tempo certo eles também estarão vivendo assim. Para levarmos o reino dos céus, meus irmãos, à frente, como Davi estava instruindo Salomão a tomar atitudes, nós também recebemos instrução a tomarmos atitudes. E aí, Davi? Esse aí é Davi, o guerreiro Davi. E essa daí é a avó de Davi, Célia. Davi já me conhece. Eu já vi ele passando na moto com Carminha. Eu baixo ele e diz: o pastor. Coisa boa, né? É assim que a ovelhinha começa a ouvir a voz do pastor, é conhecendo o pastor. Glória a Deus. Olha, então, meus irmãos, preste atenção. Da mesma forma que Davi, filho de Carminha, neto de Célia, da mesma forma que Davi estava dando instrução a Salomão, nós estamos recebendo as mesmas instruções, porque a Bíblia nos chegou. A Bíblia veio até nós, as palavras de Davi nos chegaram. E olha só, que não fica por aí a instrução de Davi: esforça-te, pois, e ser homem, ande feito uma pessoa madura na fé. Davi vai continuar instruindo seu filho no versículo 3, e essa instrução chega para mim e para você: para levarmos o reino do céu à frente, é necessária a atitude de obediência. Eu acho que você, talvez uma das palavras que mais ouve nesse lugar é essa palavra: obediência. Outra, fidelidade. Outra, adoração. Porque, meu irmão, o reino dos céus se ganha com obediência, se ganha com fidelidade a Deus. E é isso que Davi, em relação ao seu reinado, o reinado de Israel, vai ensinar a Salomão. E olha só como Davi não se esqueceu de instruir Salomão, não apenas como rei, como aquele que teria um exército debaixo do seu poder, mas principalmente como servo do Deus Altíssimo. Davi vai instruir Salomão, para que Salomão levasse o seu reino à frente,
que Salomão se portasse como um servo de Deus. Irmãos, preste atenção. Você de 15 em 15 dias vê o pastor chamando esses irmãos aqui para orarmos por ele. Porque esses irmãos estão trabalhando numa obra importante que é a Igreja das Crianças. Mas levar o reino dos céus à frente não diz respeito só ao trabalho braçal. Levar o reino dos céus à frente diz principalmente sobre nossa conduta. Nunca foi sobre trabalho sobre a face da terra apenas. É sobre nossa conduta. E olha o versículo 3, o que é que Davi vai dizer, instruindo Salomão na responsabilidade de levar o reino à frente. Guarda as ordenanças do Senhor, o teu Deus. Ei, psiu. O que você recebe aqui não é ordenança de pastor. O que você recebe aqui não é ordenança de pastora. Guarda as ordenanças do teu Deus. E continua. Para andares nos seus caminhos. Davi estava dizendo ao seu filho Salomão, que tinha a responsabilidade de ser o novo rei da nação israelita: guarda aquilo que Deus te ordena. Anda nos caminhos de Deus. Se eu e você quisermos levar o reino dos céus à frente, tem que ser assim. Guardar aquilo que Deus ordena, porque é ordem. Andar nos caminhos do Senhor, não são nos meus caminhos, não são nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Anda nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos. Você não vem aqui aprender a guardar estatuto de homem. Você vem aqui aprender a guardar estatutos divinos, que estão expressos através das sagradas letras da Bíblia Sagrada. Então, para nós nos portarmos como homens e mulheres maduros, nós temos que aprender isso. Temos que ter essa consciência. Eu não estou guardando a ordenança de homem, estou guardando a ordenança de Deus. Eu não estou andando segundo o caminho do homem, eu estou andando segundo o caminho de Deus. Eu não estou guardando os estatutos e os mandamentos de um homem, mas estatutos e mandamentos de Deus. E Davi diz mais: guarda os seus juízos. Deus é juiz. E nós sabemos aquilo que Deus, como juiz, já decidiu. Nós sabemos, preste atenção nisso, que Deus, como juiz, já bateu o martelo, já condenou. Nós sabemos os juízos de Deus, que Ele, como juiz, já bateu o martelo e já livrou. Então nós que temos a responsabilidade de levarmos o reino dos céus à frente, como Salomão tinha a responsabilidade de levar o reinado do seu pai à frente, nós temos que guardar os juízos de Deus. Você sabe que Deus é juiz. Você sabe que Deus é quem decide. Você sabe que Deus é quem bate o martelo e julga. E aquilo que Deus já julgou, procedente à fé, aquilo que Deus já julgou como agradável aos olhos dele, ao coração dele, ele já ajuizou. O veredito já foi dado. E andar de forma madura nesse mundo em que nós estamos vivendo, enquanto servos de Deus, é andarmos obedecendo aos juízos do juiz. Davi estava dizendo: guarda os juízos de Deus, aquilo que Deus já decidiu, aquilo que Deus já bateu o martelo, já condenou ou já livrou, aquilo que Deus se agrada, não se agrada. Se nós somos aqueles que temos a responsabilidade de levar nessa geração o reino do céu à frente, como é que nós vamos ser contra os juízos de Deus e a favor dos juízos desse mundo?
E ele diz: como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Salomão só tinha acesso à lei de Moisés. Nós hoje temos acesso não apenas ao Antigo Testamento, mas também ao Novo Testamento. E isso é bênção para mim e para você. Porque nós temos a visão dos profetas, aqueles que tinham o contato íntimo com Deus, e agora nós temos a visão do Senhor Jesus Cristo, que foi quem Deus mandou para anunciar, e a partir de Jesus surge o que nós conhecemos como o tempo da graça. Para levarmos o reino do céu à frente, é necessária a atitude de obediência. Obediência ao versículo 3. Olha quantas coisas. As ordenanças, guardar as ordenanças do Senhor, andarmos nos seus caminhos, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, nos seus juízos, nos seus testemunhos. O que é testemunho? Testemunho é a própria palavra de Deus. Guardarmos os seus testemunhos, a própria palavra de Deus. E ele diz, para que você prospere em tudo. Para que você prospere em tudo o que fizeres e onde quer que você for. Quantos? Não precisa responder. Quantos querem receber de uma geração a responsabilidade? Porque um rei, a geração, um reinado estava sendo passado para outro rei que iria dirigir outra geração. Quantos recebem essa responsabilidade da geração passada de passarmos o reino do céu para outra geração? Irmãos, é comigo, é com você. Essa palavra juízos de Deus me chamou muita atenção no contexto do versículo 3. Deus é juiz. E a Bíblia diz que Ele é justo juiz. Não vá contra os juízos de Deus, conduzido pelos juízos desse mundo. Não vá. E Davi vai falar algo para Salomão, que vai incidir sobre nós que somos pais. Davi vai falar uma instrução para Salomão que vai incidir sobre nós que somos pais. No versículo 4, nós vamos aprender que Davi vai instruir Salomão a ser exemplo para os filhos, para que o reino continue sendo levado à frente. Eu vou repetir, nós vamos aprender no versículo 4, que Davi vai instruir Salomão a ser exemplo para os seus filhos, para que o reino possa ser passado à frente. Versículo 4, e que o Senhor confirme a palavra que falou de mim dizendo. Olha qual foi a palavra que Deus falou a respeito de Davi. Presta atenção na palavra que Deus falou a respeito de Davi. Tinha tudo a ver, não com Davi, mas com os filhos dos filhos de Davi. Olha só. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o meu coração e de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Irmãos, preste atenção aqui em algo importante. No versículo 3, Davi estava instruindo Salomão sobre os caminhos de Deus que Salomão deveria guardar. E no versículo 4, Deus usa Davi para instruir Salomão a andar nos caminhos que ele, Davi, tinha andado.
Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Interpretação de texto, entendimento de texto. Vamos interpretar e vamos entender. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, estava dizendo Davi. Se teus filhos guardarem o seu caminho, olha, o caminho de Davi. Se os teus filhos, Davi, guardarem o seu caminho, quer dizer, o caminho que você andou, Davi, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Irmãos, preste atenção aqui. Se você ordenar bem os seus caminhos, os seus próprios caminhos, dentro daquilo que são os caminhos do Senhor, se você, preste atenção, se você andar bem os seus caminhos, dentro do que são os caminhos do Senhor, e os seus filhos andarem, seguindo os seus exemplos, ordenando bem os caminhos deles, não vai faltar sucessor para continuar levando o reino dos céus à frente. Mas se essa geração de pais que aqui está, somos nós, preste atenção. Se essa geração de pais que aqui está, não ordenar bem os nossos próprios caminhos, andando em conformidade aos caminhos do Senhor, o que é que vai acontecer com nossos filhos? Eles vão seguir o nosso mau exemplo. E não vai ter quem leve o reino do céu a outra geração. Então veja a responsabilidade que eu e você temos. Preste atenção, igreja. Não basta só se sentir abençoado. Não basta só se sentir salvo. Isso é pensamento egoísta. Sou abençoado, sou salvo, sou próspero. Isso é pensamento egoísta. Davi, ele ali no leito de morte, estava dando suas primeiras e últimas instruções a Salomão como rei. Anda nos mandamentos do Senhor, anda nos caminhos, guarda os estatutos, observa os juízos, os testemunhos de Deus, mas seja exemplo para o seu filho, seja exemplo para a sua filha, porque senão, meu irmão, o reino dos céus veio até nós, trazido por uma geração, e nós não passaremos à frente. Por quê? Porque os nossos filhos não serão incumbidos, nossos filhos não terão a responsabilidade de levarem o reino do céu à frente. Quem está compreendendo? Eu vou repetir o que foi dito a respeito de Davi. Versículo 4. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, estava dizendo Davi. Se teus filhos guardarem o seu caminho, Davi, o caminho que você andou, o exemplo que você deu, a forma como você se comportou, a forma como você se conduziu, nunca faltará, Davi, sucessor ao teu reino. Quer dizer, o seu reino vai ser propagado. Agora, irmãos, prestemos atenção. O reinado de um homem estava sendo valorizado por Deus. Imagine o reinado desse próprio Deus. Porque tudo que está acontecendo aí fora é para estampar que Jesus não é rei dos reis. O que aconteceu no carnaval do ano passado, do ano retrasado, foi para estampar que Jesus é um derrotado, que o Senhor Jesus Cristo é um fraco. Nessa nação que é conhecida como país do carnaval, repreendido em nome de Jesus. O que esse mundo está colocando aí fora, meu irmão,
é para diminuir cada vez mais o nome Deus, diminuir cada vez mais o nome Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo. É o que esse mundo está fazendo. E nós somos a atual geração que temos a responsabilidade de ordenarmos bem os nossos caminhos para sermos exemplo para os nossos filhos. Eu já vi pai ganhando filho para Jesus só com exemplo. Mas infelizmente já vi o contrário. Pai perdendo de uma vez por todas filhos para Jesus pelos maus exemplos. Levando o reino à frente. A responsabilidade não é só minha nem da minha esposa. É de cada um que passa por essas portas e já professou a fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para levarmos o reino à frente, digamos não às infantilidades. Eu vou repetir: para levarmos o reino de Deus, o reino dos céus à frente, digamos não às infantilidades. Não era um menino de 2 anos que estava recebendo o reino de Israel. Era um jovem de 20 anos já. E Davi já estava chamando a responsabilidade para que ele andasse de forma mais madura na sua forma de andar. Então, irmãos, digamos não às infantilidades. Vamos sair aqui de 1 Reis e vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Ministério de louvor, pode subir. Pastora Merijane, diáconos, diaconisas, podem vir à frente. Sabe, irmãos, quem aqui já presenciou um menino esperneando, ciscando no chão, por causa de uma instrução recebida pelo pai e pela mãe? Quem já presenciou? Menino ciscando no chão, dando carrapeta assim no chão, rodando, parece um peão, gritando, esbravejando. Quem já presenciou isso aqui? Levante a mão. O que é que o pai faz? Tem pai que vai lá e usa a velha havaiana rapidinho para despernear. Tem pai que diz: pode ciscar aí, vá, cisque mais. A mãe diz: tô nem aí. Quando deixa de dar atenção, o moleque para de espernear na hora. Tem pai que olha, menino para, e lá na frente, quando o menino precisa de alguma coisa e recorre ao pai: você se lembra daquele dia que eu lhe dei uma ordem, que eu lhe pedi para fazer algo, você não fez, ainda ficou esperneando porque queria fazer a sua vontade? Ei, tem hora que Deus nos trata desse jeito. Mas está na hora de acabarmos com a infantilidade. Se nós quisermos e assumirmos a responsabilidade de levar o reino do céu a outra geração, temos que acabar com a infantilidade já. E é isso que Paulo vai nos ensinar, em um contexto falando sobre amor, mas eu quero usar nesse contexto, porque a palavra de Deus ela é aplicada em todas as áreas de nossas vidas. E Paulo ele vai nos ensinar no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 11, quando ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Era, está no passado. Falava, está no passado. Quando eu era menino, eu falava como menino. Será possível que depois de tantos anos de evangelho, preste atenção, será possível que depois de tantos anos na presença do Senhor, ainda vamos tentar levar o reino dos céus como meninos com as nossas palavras, infantis naquilo que conversamos?
Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Salomão não podia mais, não tinha mais o direito de pensar como um jovem de 20 anos. Nós não podemos mais, nós não temos mais, irmãos, espaço para pensarmos como meninos. Se queremos conduzir, levar o reino do céu à frente, não cabe mais termos mentalidade infantil. Porque o mundo aí, meu irmão, o mundo aí não nos trata mais como crianças. O mundo aí fora nos trata como adultos. E por isso quer nos levar ao inferno. Através das ações do mundo. Porque criança vai direto para o céu, adulto não. Você sabe que do reino das crianças é o reino dos céus, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos mais meninos. Não fale mais como menino, não raciocine mais como menino. Porque para você levar o reino do céu à frente, vai precisar falar como adulto. Vai precisar pensar como adulto. Eu raciocinava como menino. Vai vendo tudo que está acontecendo aí fora no mundão, raciocinando como menino. Menino não é prudente como as serpentes. Menino é imprudente. Por isso que criança muitas vezes se machuca, cai feio, se acidenta, porque não raciocina como adulto. Se você aí fora raciocinar como criança, você vai se acidentar feio no percurso desse mundo. Não é mais tempo. Sobre nós cai a responsabilidade de levarmos o reino de Deus à frente. Não é mais tempo de pensarmos como meninos, falarmos como crianças, raciocinarmos como crianças. Não é mais tempo, igreja. E Paulo vai dizer: logo que cheguei a ser homem, acabei, dei um fim com as coisas de menino. Salomão recebendo a responsabilidade de levar à frente um reino de um homem, seu pai Davi. E nós? Recebendo a responsabilidade de levar o reino dos céus à frente. Não é para quem foi apenas chamado. É para quem foi escolhido. Porque muitos são chamados. Você já imaginou se todas as pessoas da população de Carnaúba dos Dantas, que já ouviram a pregação do Evangelho ou já aceitaram a Jesus Cristo no coração, estivessem congregadas em suas igrejas? Eu vou lhe dizer, meu irmão, com os 30 e poucos anos que essa igreja tem, esse quarteirão seria pouco para congregar só os que aqui professaram a fé em Jesus. E sabe por que muitos estão ficando pelo caminho e não estão mais levando o reino do céu à frente? Porque lá fora estão se conduzindo feito crianças, sem a malícia no bom sentido de observar o que é que esse mundo está promovendo. Diga para quem está do seu lado: é para mim, é para ti, é para nós levarmos o reino de Deus à frente.